Olá, crianças! Muito bem, mais um capítulo da nossa história. Ontem nós terminamos que o Natan foi falar com a professora, está aprendendo muita coisa nova, né? Nós vimos que ela explicou de um jeito interessante, né? Que Deus é um Deus só, né? Que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como o homem também é um homem, mas ele tem três partes, né? A alma, o corpo e o espírito. E depois ela até pegou e mostrou, falou que isso daqui parece o quê? A estrela de Davi, sabe? Na bandeira, né, de Israel tem a estrela de Davi. Então nós vemos que ele também contou para a professora que agora ele vai se mudar. Os preparativos, né, estão indo. O pai já decidiu que eles vão para Jerusalém. Então ele quer ir mais uma vez, mas ele gosta daquela professora, ele acha ela muito linda e ele pensa muito na mãe dele. Sabe, a mãe dele não tinha raspado a cabeça, era o cabelo dela mesmo, né? Como o da professora também. E ela é uma judia, mas, não sei, essas coisas que ela fala. Se o meu avô soubesse que eu estava aprendendo isso. Mas ela não é goi, ela é judia, né? E ele está tentando, assim, se justificar, e ele está muito interessado, e ele foi. Ele foi lá na escolinha, né? No clube na sexta-feira, no clube do Dia Feliz, e lá então ela vai dar uma lição que ele falou, gente, isso é incrível, parece que ela preparou para mim, né? E ela foi explicar, ela tinha lá uma lousa, ela fez um risco na lousa e ela falou assim, tá vendo? O Messias, o Senhor Jesus, veio, nasceu um bebê, como um bebê, aqui tem uma manjedoura, né? Ele nasceu, os pais eram pobres, né? E ele foi o Filho de Deus e ele viveu uma vida, ele nunca pecou, né? Mas ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe, a morte não podia segurar Jesus, né? E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi o sacrifício, né, que Deus aceitou para nos dar salvação. Mas ele foi para o céu. Ele está lá no céu. Mas ele mandou alguém no lugar dele chamado Espírito Santo, que foi bom, porque o Espírito Santo pode estar em todo lugar, não só em um lugar como ele. E sabe, crianças, a Bíblia fala que também um dia Jesus vai nos levar lá para o céu, né? Vai nos levar para o céu. Vai ser um tempo de muito sofrimento aqui, vai ser terrível, né? Mas depois ele vai voltar e ele vai reinar. E ele prometeu, porque tem muitas promessas lá no Velho Testamento, no Tanakh, né? Quando ela falava do Torá, do Tanakh, ele ficava todo contente, que ainda não aconteceu, mas que essas coisas vão acontecer. E assim então, ele foi lá, ele se despediu da professora, última aula, e agora tinha tantas coisas que ele vai preparar para agora. Eles vão pegar o voo lá em Chicago, né? E vão pegar o avião, que eles estão aqui no avião, e ele está lembrando, pensando, vai ser muito legal, né? Ele já tinha visto muitas fotos e ouvi tanto falar daquele muro das lamentações. O que era esse muro das... era porque o templo foi destruído e só ficou aquele pedaço do muro, né? Mas que o judeu verdadeiro sabia que um dia, né, o Messias vinha e eles ficavam lá orando, e ele tinha muita vontade de ir lá conhecer. E o pai dele falou, filho, nós vamos ter 3 paradas, né? Eles iam de Chicago para Londres, de Londres para Roma, de Roma para Grécia, e depois, então, eles iam chegar lá numa cidade chamada Tel Aviv, né?
legal. Ele tá contente que ele tá podendo acertar e o avião subiu, né? E ele foi, olhou, olha que bacana. Nunca tinha andado de avião, ele achou aquilo muito bacana, né? E de repente as casas ficam pequenininho. Ele ficou olhando, assim, olhando lá. E depois eles entraram nas nuvens. E sabe, daí chegou a aeromoça. A aeromoça veio com a comida, né? E o pai falou, mas é kosher? Comida kosher? E kosher, o que é kosher? O que é kosher? Ah, porque o judeu, né, o judeu religioso ortodoxo, ele tem uma lista de coisas que está lá no Velho Testamento, né? Que ele não pode comer, né, carne de porco, peixe sem as escamas, né? E muitas coisas. E o judeu, aquilo é muito sério para ele, né? Então, a aeromoça falou assim, não é verdade, eu vou lá pegar, eu sei que foi encomendado mesmo, né? Então é o senhor, né, a sua família, e eu vou trazer para você. Ah, muito bem, né? E agora então, né, o pai falou, sabe, você precisa estudar muito Talmud, meu filho, você é inteligente, você pensa bastante, né? E você precisa aprender muitas coisas. E vai ser muito bom quando nós estivermos lá em Israel. Muito bem. Bom, quando eles chegaram em Londres, a primeira parada, né? Depois, então, quando eles estavam subindo de novo, agora quem vai sentar na janela é a mamãe, né? A mãe do Natan. E ela estava olhando e falou, olhando para baixo, falou, sabe, Natan, 2 horas aqui de Londres tem o país da Holanda. Eu lembro, mamãe, a senhora falou, né, que a senhora nasceu na Holanda. Mas sabe, filho, que eu nunca falei para você? Que quando eu nasci, eu estava num quarto. Meus pais, minha mãe estava num quarto, escondida. Nossa, mãe, verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Nossa, ele ficou assim, olho arregalado. Uau, né? E então, né, essa história aconteceu, né? Se ela nasceu em 1944, né? Agora ela tem 30 anos, certo? Então essa história vai acontecer mais ou menos em 1974, né? Talvez seu pai, sua mãe nasceram, né? Então já aconteceu um tempo atrás, né? O que a gente está aprendendo aqui. Mas ela falou que eles estavam fugindo, né? Porque durante essa guerra os judeus foram muito perseguidos e muitos morreram, né? E ele já tinha ouvido falar um pouquinho, mas ele não sabia todos esses detalhes da vida da mamãe, né? Ai, muito bem. Daí eles pararam na segunda parada, em Roma. E sabe uma coisa que o judeu, quando ele come carne, ele tem que esperar 6 horas até poder tomar leite, né? Então, mas toda parada, depois de cada parada, ele vinha uma outra refeição, né? E o papai sempre olhando assim, para ver se tinha tudo certinho, né? Não tinha nada que eles não podiam comer, né? E assim, então, eles estão muito contentes porque vão chegar lá na cidade de Tel Aviv, né? Onde o avião vai pousar. Muito bem. Quando eles chegaram lá em Tel Aviv, foram lá pegar as malas, foram passar na polícia, foram mostrar o documento, né? E ele olhou lá e ele viu o vovô. Ai, o vovô, né? E ele ficou todo feliz. A vovó, vieram aqui nos buscar. Ai, que emoção, né? E ele tá muito contente. Nunca sonhou quando o pai dele foi embora. E nem o vovô nem imaginava que agora eles iam morar lá em Israel, né? Então eles pegaram suas bagagens e pegaram lá um táxi e foram lá para Jerusalém, né? Eles chegaram em Tel Aviv, mas eles vão lá para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, o Natan, ele falou assim, isso aí,
igual Chicago, porque tinha os prédios grandes, né? Ah, não, mas daí chegou a parte antiga, a parte velha de Jerusalém. Ah, então tá bom. Né? Tudo estreitinho, né? Tudo perto, as lojinhas e tudo. Ele viu aquele pessoal tudo, né? Os judeus usando as roupas diferentes, né? Os diferentes tipos de judeus, né? E eles chegaram lá num bairro chamado Mea Shearim. É um lugar onde só os judeus ultra-ortodoxos moram, né? Interessante, porque o carro nem passava. Eles tiveram que descer do táxi, né? E pegar as malas, porque era tão estreitinho. Chegaram num lugar que tinha umas pedras grandes, não era paralelepípedo, não. Umas pedras enormes, lá no tempo dos romanos, né? E tinha assim, um pátio grande e eram uns apartamentos, mas assim, os apartamentos bem antigos, né? E tinha só 2 andares. O vovô e a vovó moravam lá em cima, né? E eles então vão lá e a mamãe tinha avisado, falou, Natan, nós vamos lá, os primeiros dias nós vamos ficar com o vovô e a vovó e é muito simples lá. As casas são muito simples, tá? E até às vezes não tem nem parede, vai ter só um lençol para separar. Então, mas você seja educado, você sempre agradece, que vai ser muita bondade a gente poder ficar lá na casa do vovô e a vovó, até né, nós arrumarmos um lugar para morar. Muito bem. E assim o vovô, ele viu, né, ele tá entrando as pessoas na janela, assim, né, curioso para ver, né, quem tá chegando, pessoas diferentes, porque o vovô tinha falado, né, que a família dele, o filho dele, o neto dele estavam chegando da América e ele tá muito feliz porque eles estão chegando lá, né? E agora então ele abre a porta, nem trancava a porta, não, porque aqui nesse bairro, né, dos judeus, a gente não tranca a porta, seria um insulto fazer isso, né? E eles entraram assim, e ele agora, ele tá cansado, porque lembra que Israel, né, lá em Jerusalém, tá 6 horas para frente, né? Então ele tá toda aquela viagem, ele foi lá e ele vai dormir, né? E o quarto dele tinha lá uma divisória, né? Lá na divisória tinha o lençol, como a mamãe falou, né? Ele estava exausto e ele foi dormir. Mas na outra manhã ele escutou um barulho, o pessoal conversando, dando risada. Ele tá com muito sono. Ele falou, o sol? Como que, né? E a mamãe falou, filho, vem almoçar. Ele disse, mãe, como assim almoçar? Nem tomei café. Daí ele lembrou, é verdade. Pra mim, né, 6 horas da manhã, já é meio-dia, ele tá começando a acostumar com essa coisa de fuso horário, né? E a mãe dele falou assim, mas filho, faça suas orações, viu? Faça suas orações primeiro e depois você vem aqui almoçar conosco. E assim ele vai lá fazer essas orações, né? Eles fazem assim. E uma parte da oração, né? Ele faz meio atropelado, porque tinha várias partes da oração, mas uma coisa ele não deixou de falar, não. Ele falou, te agradeço, ó Deus, que não me fizeste mulher. Vixe, né? Faz parte da oração deles. Muito bem, mas os vizinhos estão chegando e eles estão trazendo presentes e comida, ninguém bate na porta, assim vai entrando, porque é toda uma grande família, né? E shalom, shalom, né? Eles estão curiosos, daí tinha umas mulheres que ficavam assim, mas tipo assim, não tem mais filho, né? Porque as mulheres lá tinham muitos filhos, mas a mãe do Natan só tinha ele. E assim então, eles estão todos contentes e todos felizes, né? E o vovô quer que depois do almoço eles vão conhecer um pouquinho a cidade lá de Jerusalém. Então, ele vai, né?
eles vão olhar naquelas escolas estreitas e tem a parte que é dos árabes, tem a parte que é dos judeus, né? Aquele povo morando juntos, né? Muitos juntos. E eles chegaram lá numa lojinha. Ah, que bacana, né? E o papai foi lá e ele achou lá um torá, mini torá, né? Pequenininho. Ele disse, vou comprar. Daí ele falou assim, ai, que lindo, olha. E ele achou lá um colar, uma correntinha com uma estrela de Davi. Ai, quando falou estrela de Davi, sabe o que o Natan lembrou? Aquilo que a professora tinha explicado para ele, né? Que são 3 pessoas, um Deus só. Como o ser humano é um ser humano mais 3 partes. Ai, não quero pensar nisso não. Ai, sai da minha cabeça, né? Porque vira e mexe ele tava lembrando as coisas que a professora falava, né? Daí eles estão todos felizes, contentes. E o Natan falou, olha, podemos ir lá ver o Muro das Lamentações, porque ele lembrava que o bar mitzvah dele, o que é bar mitzvah mesmo? Aquela celebração quando o menino se torna um homem, né? Quando ele faz 13 anos. Aí o pai dele falou assim, vamos sim, boa ideia, vamos lá, mas sabe por quê? Porque perto lá do muro tem uns apartamentos modernos, não muito longe. Vamos lá então. Mas espera aí, né? Eles precisam ir também na sinagoga, precisam fazer suas orações, né? E eles vão lá, eles vão fazer suas orações. As mulheres vão lá no lado das mulheres, também fechado, mas tinha uns buraquinhos assim que elas podiam ficar olhando lá embaixo, onde ficavam os homens, né? E o vovô tá sempre apresentando o Natan como meu Kadish. Meu Kadish. O que é o Kadish, né? Kadish é um menino, ou o pai, podia ser o pai, ou o neto, que vai ler as orações na morte, quando a pessoa morre, né? Interessante, né? Então ele já nomeou o Natan para ser o meu querido Kadish, orgulho da vida dele, né? E ele pensou assim, poxa, mas mamãe ganhou uma coisa, papai comprou e deu. E daí o pai dele falou assim, logo você precisa aprender, o seu avô vai ser o seu professor e ele vai te ensinar a usar os filactéries, né? O que é isso? Vamos ver, depois a gente vai ver. Mas eles foram então para a sinagoga, né? Depois que eles foram na lojinha, eles foram para a sinagoga e depois lá na sinagoga eles resolvem ir lá no Muro das Lamentações. Eles entram num táxi, os 3, porque lembra que as mulheres estão separadas. E o pai falou, gente, nós não avisamos as mulheres. O vovô falou, não faz mal, são só mulheres, não tem problema. Elas sabem voltar para casa, né? E ele não estava dando muita bola. E assim, então, o Natan foi lá, ele ficou muito interessado. Ele viu aqueles homens todos, né? Ele viu que tinha assim, uma parte maior, bem maior que era dos homens, e tinha outra parte que era das mulheres, né? E tinha uns homens, aqueles parece que eram os ultra-ortodoxos, ficavam bem pertinho lá do muro e parece que até batiam a cabeça assim no muro, né? E eles estão fazendo suas orações e eles estão pedindo para Deus que venha o Messias, né? Então eu falei, puxa vida, que coisa triste se eles estão pedindo para o Messias vir, se o Messias já veio. Ele é o Salvador, ele começa a pensar nessas coisas, né? Gente, mas ele agora, quando ele estava lá no muro, o pai dele falou, vamos ver lá os apartamentos? E o Natan falou assim, papai, deixa eu ficar aqui
eu quero pensar, né? Eu quero pensar porque eu acho interessante. Nossa, o avô ficou todo orgulhoso. Que maravilha esse meu neto, né? Que espetáculo! Ah, deixa ele aqui. Nós vamos e pode ficar assim. E o pai falou, muito bem, você pode ficar então. E ele tá lá no muro, ele tá muito pensativo. Quando, de repente, ele escuta alguém do lado dele. Ele olha, um menino mais ou menos da mesma idade dele, né? Levou um susto porque estava tão pensativo e ele falou, oh, Shalom. E o menino falou assim, não, eu sou árabe, né? Eu não falo Shalom, eu falo Alamalak, que quer dizer Deus esteja contigo. Hum, interessante. Então você é árabe? Você mora aqui? Ele disse, sim, eu moro pertinho daqui. Aquelas casas lá, né? Não dá pra ver assim as portas porque nós fechamos a porta por causa do muro, né? Respeito, papapá. Ele explicou e ele falou: eu gostaria de ser seu amigo. Ai, o Natan ficou tão feliz. Ele falou assim: gente, que coisa boa, né? Ele não tinha um irmão, podia até ser uma irmã, mas ele também não tinha nenhuma irmã, mas agora ele tem um amigo, né? E o menino falou assim: meu nome é Ali Joseph. Ali. Ah, muito prazer, né? Eu sou Natan Davi, né? E sabe, Ali, eu vou fazer meu bar mitzvah aqui no Muro das Lamentações. Eu cheguei da América, né? Mas logo eu vou fazer 13 anos, né? E eles começaram a conversar e começaram a bater um papo. E ele tá muito feliz, né? E depois o Ali falou assim, olha, tem uns 2 homens andando na sua direção. Era o vovô e né? E o o pai dele, assim, ele lembrou, gente, a minha mãe, minha avó vai estar muito brava. Vai mesmo, né? Porque eles não avisaram, né? Ai, tudo bem. Então ele despede, mas eles agora pegou o endereço, eles estão fazendo planos, que agora ele arrumou um amigo, ele está muito feliz, né? E amanhã, na nossa